Boa noite! O Trupe Esporte está no ar com novidades sobre a seleção brasileira, tem notícia também sobre Flamengo e Vasco e, claro, no final tem todas as novidades sobre a Fórmula 1. Você confere agora aqui com a gente. A seleção brasileira foi derrotada por 1-0 para a Bolívia na última rodada das eliminatórias sul-americanas. Mas apesar disso, já está classificada para a Copa do Mundo e a gente confere agora tudo o que rolou nesse jogo. Bolívia contra Brasil. Último teste da seleção nas eliminatórias. E ainda em busca de encontrar o seu melhor futebol. E a Bolívia lutando pela última vaga para a Copa do Mundo, tentando retornar à competição após 32 anos. O Brasil foi até o estádio municipal de El Alto para enfrentar a Bolívia pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar de já estar classificado, a partida foi mais uma oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti testar sua equipe antes da competição. As condições do jogo foram desfavoráveis para a amarelinha. Jogando na altitude de 4.000 metros, o time demonstrou cansaço ainda na primeira etapa e teve dificuldade de impor seu jogo diante dos bolivianos. No fim do primeiro tempo, após pênalti infantil de Bruno Guimarães, o lance foi revisado pelo VAR e Miguelito foi para a marca da cal, fazendo o único gol da partida. Na segunda etapa, Ancelotti fez mudanças no time, mas sem efetividade. Nem a entrada de jogadores titulares, como Rafinha e Marquinhos, mudaram os rumos da partida. E depois de 30 anos, a seleção brasileira voltou a ser derrotada pela Bolívia. Jogando em casa, a Bolívia estava à vontade, acelerou e desacelerou o jogo como quis, e o Brasil pouco pôde fazer diante do cansaço e falta de ar. No fim de tudo, faltou perna para os jogadores brasileiros. Esse foi o primeiro revés do italiano no comando da seleção canarinha. Até o momento foram 4 jogos, sendo 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Brasil acabou as eliminatórias em 5º lugar, sendo a pior campanha da história da seleção. Apesar de toda a expectativa gerada pelo técnico mais vitorioso da atualidade, seu desempenho tem dividido opiniões dos torcedores. Como você avalia essa reta final da seleção brasileira no comando do técnico Ancelotti? Acho que a escolha do Ancelotti foi algo bem arriscado. Essa novela aqui durou 2 anos, vem e não vem. E apesar de todo, ele não está conseguindo desempenhar realmente o que foi apresentado em anos anteriores no Real Madrid. Eu acho que o desempenho está bom porque é um técnico europeu, né? Primeira vez treinando na seleção. Eu vejo que o pessoal tem até um respeito maior, né? Eu digo isso em relação aos próprios jogadores. Filosofia nova, né? Táticas novas. Eu acho que pode dar certo. Eu acho que ainda é cedo para avaliar o trabalho do Ancelotti porque não teve tantos jogos difíceis, né? O nível sul-americano eu acho que é um pouco fraco. Vamos ver quando pegar um time da Europa, como vai sair, né? Mas em relação aos jogadores, só ele tirar alguns medalhões e focar mais no desempenho dos atletas. Se ele conseguir montar um time entrosado, acho que o Brasil tem condições de chegar quartas, final, semifinal. Mas como disse, ainda está muito cedo. Pela 24ª rodada do Brasileirão Série A, no fim de semana, Flamengo e Vasco se encontram no Maracanã e mesmo em lados diferentes da tabela, o clássico dos milhões sempre promete levar muita emoção. No próximo domingo, no maior palco do futebol mundial, o Maracanã, Flamengo e Vasco se enfrentam pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos bem distintos na competição. O rubro-negro é o atual líder com 50 pontos, enquanto o Cruz Maltino ocupa a 15ª colocação com 23, um ponto a mais do que o Vitória, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Mas no Clássico dos Milhões, quando a bola começa a rolar, a campanha e retrospecto deixam de pesar e dentro de campo tudo se equilibra. No último encontro entre as equipes em abril, o placar terminou em 0-0 e os goleiros foram os grandes destaques, com muito trabalho para manter as redes intactas. O Flamengo chega embalado pela regularidade da força do seu ataque e defesa. Do outro lado, o Vasco vem na luta por cada ponto, confiando na raça do seu elenco e no talento de jogadores como Verratti e Felipe Coutinho. É o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca.
em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós tivemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Claro que a gente esperava vencer um jogo, entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil, tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. Sim, com certeza, no melhor momento. O Diniz, como sempre fala para mim, conversa muito comigo, ele me deixa muita vontade. Não importa se tu perde a bola, se tu vai para cima, só pede para ir para cima dos caras. Então acho que é o meu melhor momento, sim. As torcidas prometem um espetáculo à parte, com o Maracanã lotado, pulsando em apoio às equipes. É mais do que 3 pontos em uma disputa. É história, é rivalidade e é tradição. Saindo dos campos e indo para as pistas, agora a gente fica por dentro sobre Fórmula 1. Vai ter o Grande Prêmio do Azerbaijão e quem conta tudo pra gente é o repórter Rafael Moreira. E nesse último fim de semana tivemos direto das ruas de Baku o Grande Prêmio do Azerbaijão e foi uma corrida que, se no sábado a gente teve toda aquela confusão, onde muitas vezes o safety car precisou entrar ou até mesmo a classificação teve que ser parada por questões de acidentes, no domingo a gente teve uma corrida tranquilíssima, principalmente para o piloto holandês Max Verstappen, que fez uma corrida de muita dominância em cima das McLaren. Já o segundo fim de semana que a Red Bull consegue extrair o melhor do seu carro, vale salientar que Baku é uma pista onde você precisa de muito pouco downforce, e por ter a reta mais longa da Fórmula 1, a gente tem uma prova onde os carros precisam ter uma velocidade e uma potência muito alta, isso o carro da Red Bull tem, só que de fato houveram modificações que fizeram com que o carro pudesse aproveitar melhor o seu desempenho. Já olhando para a equipe líder do campeonato, a McLaren, o MCL39, o bólido da equipe britânica, teve um final de semana de se esquecer. Lando Norris, que foi o melhor piloto da equipe, ele teve que ficar contente apenas com uma 7ª posição, enquanto o atual líder do campeonato teve um fim de semana de se esquecer. Na largada, ele queimou, ele precisou cumprir uma pena, mas na verdade nem deu tempo, porque ele já saiu na primeira volta. Corrida também muito boa para o piloto espanhol Carlos Sainz, o primeiro pódio da Williams desde 2022 e também o seu melhor pódio na Williams até esse momento. Corrida também não tão boa para o Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, conseguir muitas posições ao longo da prova, mas ele ficou a uma posição de entrar na zona de pontuação. Eu fico por aqui, semana que vem eu volto para falar sobre o Grande Prêmio de Singapura. Esse foi o Trupe Esportes de hoje, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na AV2. Boa noite!